E aí pessoal, aqui é o professor Caetano e vamos estar estudando hoje potenciação com frações. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o estudo das frações, hoje nós temos a potenciação. Então, a princípio, nós temos a seguinte pergunta: o que é uma potência? A definição de potência diz o seguinte: uma potência é um produto de fatores iguais, ou seja, potência é o resultado da operação chamada potenciação. Os elementos da potência são o seguinte: nós temos o expoente e temos a base, onde nós temos que o expoente, tá certo? É o número de vezes que eu vou repetir a base e multiplicar essa base por ela mesma, como nós temos a representação aqui do lado. Para uma potência de base A, expoente n, nós vamos pegar A e multiplicar por ele mesmo. A vezes A vezes A. E isso quantas vezes? N vezes, tá certo? E esse N é o expoente. Então podemos dizer que o expoente ele me diz quantas vezes eu vou repetir a base e multiplicar ela por ela mesma. Então pessoal, dando continuidade, e como nós podemos fazer agora a potenciação com frações? Para fazer a potenciação com frações, eu vou pegar a fração genérica, A sobre B, e elevar o expoente N. Ou seja, a base da potência vai ser uma fração. Então, aplicando a definição de potenciação, como nós já vimos antes, nós vamos pegar a base, que é uma fração, e multiplicar por ela mesmo n vezes. Então, esse processo vai se repetir n vezes. O nosso expoente vai dizer quantas vezes eu vou pegar essa base, que é uma fração, e multiplicar por ela mesma. Mas como a gente já viu na multiplicação de frações na aula anterior, nós podemos observar que na multiplicação de uma fração por outra, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, como nós temos a multiplicação de várias frações, no caso o valor que é a base, nós vamos ter a seguinte expressão: A vezes A vezes A. Isso vai se repetir no numerador e também no nosso denominador. O que vai nos dar eu pegar o numerador dessa fração, elevar o expoente n sobre o denominador dessa fração, também elevado a esse expoente n. Então, está estabelecida aqui a regrinha geral da potenciação de frações. E agora, para a gente ver como aplicar a definição de potenciação de frações, nós vamos ter alguns exemplos. Então, começando aqui, o primeiro exemplo, nós temos a fração 6/7 elevado ao quadrado. Então, como nós vimos, basta eu pegar essa base e multiplicar por ela mesmo quantas vezes? Aí eu observo o expoente. O expoente vai me dizer quantas vezes eu vou repetir a base, ou seja, a fração. Então, eu vou pegar aqui, 6/7 vezes 6/7. Ou seja, eu vou multiplicar a fração 6/7 por ela mesma. E a gente vai ver que só vai se repetir duas vezes aqui. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos no numerador 6 vezes 6 e no denominador 7 vezes 7. O que vai nos dar a fração 36 sobre 49. Tá certo? E se nós formos aplicar a regrinha que nós vimos, pegando a fração A sobre B elevado a N e escrevendo o numerador A elevado a N sobre o denominador B elevado a N, nós vamos ter a seguinte situação. Vai ser 4 ao cubo, no segundo exemplo, sobre 5 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Então, nós fazemos 4 vezes 4 vezes 4 sobre 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Sobre 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5 vai nos dar 125. O terceiro exemplo, a fração 1/2 elevado à sexta potência. Então, nós temos 1 elevado a 6 sobre 2 elevado a 6. E no terceiro exemplo, nós temos a fração 1/2 elevado à sexta. Então, repetindo a mesma regrinha, nós vamos ter 1 elevado à sexta sobre 2 elevado à sexta, que vai nos dar o número 1 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, nós colocamos aqui no numerador. E no denominador, nós vamos seguir a mesma regra, só que agora com o número 2.
Resolvendo essas multiplicações no numerador, nós vamos ter 1, visto que 1 multiplicado por ele, independentemente do número de vezes que essa multiplicação se repetir, vai dar o próprio 1. E o 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2, 64. Então dá a fração 1 sobre 64. E agora nós temos aqui os outros exemplos, a fração 3 décimos elevada ao expoente 1. Esses dois casos aqui, a fração 3 décimos elevada ao expoente 1 e a fração 4 terços elevada ao expoente 0, são casos particulares. Por quê? Quando o expoente vale 1, o resultado da potenciação vai ser a própria base, no caso 3 décimos. E no caso de 4 terços elevado a 0, nós vamos ter que a potência vale 1. Então nós podemos fazer a anotação das seguintes regras. Toda fração com expoente 1 é igual a ela mesma. E toda fração com expoente 0 é igual a 1. Essas duas regrinhas são importantes, tá certo? Porque quando encontramos frações com expoente valendo 1 e frações com expoente valendo 0, basta a gente repetir a mesma fração ou escrever 1 como resultado dessa potência, ok?